Acho que só finalizando aí a parte da fenomenologia, mais específico a parte do Husserl. Husserl vai ser um autor que o Heidegger vai estar lendo muito, eu acho que é das principais influências aí do Heidegger. Vamos lembrar que quando ele está dando seus cursos livres na Universidade de Freiburg, ele chega a ser assistente do Husserl. Depois, no período que ele estava em Marburgo e ele vai voltar para Freiburgo, ele vai substituir o Husserl quando o Husserl ele vai estar se aposentando. E ele é um pensador, a sua concepção de fenomenologia vai ter uma grande influência sobre o Heidegger. Heidegger, mais uma vez, vai ser um autor que vai dentro dessa tradição fenomenológica, por mais que a sua concepção de fenomenologia, depois, com o passar do desenvolvimento da obra heideggeriana, vai ter aí algumas mudanças, obviamente, algumas alterações em relação à concepção que o Husserl está tendo. Mas é um autor que vai ter, ainda assim, uma influência muito grande no pensamento do Heidegger. E aí, por último, acho que falando das influências, eu separei aí dois autores que é interessante de um ponto de vista cronológico de história da filosofia, eles deveriam vir primeiros, né, já que é um autor Aristóteles da Antiguidade, uns escotos da Idade Média, mas eu preferi colocar eles mais no final, porque acho que a problemática, principalmente a problemática é um pouco relacionada com o que o Duns ele está trabalhando, eu acho que dá para a gente fazer um gancho aí com um pouquinho da problemática que obviamente, por mais que vão ter as suas modificações, um pouco com a problemática que o Heidegger vai estar tentando trabalhar também. E aqui eu separei aqui tanto Aristóteles como Duns Scotus numa sessão que eu chamaria de uma certa influência de ontologia. Ontologia, só para você ver, não é uma corrente da filosofia, ela é uma parte da filosofia, é a parte que estuda o ser, que se estudaria a existência. Dá para dizer que tem uma certa influência, melhor dizendo, tanto Aristóteles quanto Duns Scotus são dois autores que estão falando um pouco de ontologia, e a ontologia vai ser uma temática forte do pensamento heideggeriano, por mais que Heidegger não concorde completamente com as concepções que o Aristóteles e Duns Scotus vai estar trazendo, dá para dizer que a temática principal do Heidegger, a problemática que ele vai estar trabalhando, seria meio que uma problemática meio de ontologia. Então, mesmo que ele vai estar se posicionando contrário, por exemplo, a uma ontologia aristotélica em alguns momentos, na verdade, em muitos momentos da obra, dá para se dizer que ele ainda está pensando questões que são também questões de ontologia, né? E falando aí inicialmente do Aristóteles, né? Aristóteles é um autor que também vai ser muito importante para o Heidegger, vai ser um autor que o Heidegger vai estar lendo muito. A nível de curiosidade, o Heidegger tem um livro específico, ele escreve uma obra no qual ele vai tentar fazer uma interpretação fenomenológica da obra do Aristóteles. Vão ter algumas obras do Aristóteles que o Heidegger vai estar lendo muito, a metafísica, principalmente a Ética Nicômaco. A Ética Nicômaco vai ser um livro que o Heidegger vai estar se debruçando bastante sobre ele. E além de estar se debruçando bastante sobre ele vai também estar fazendo uma certa leitura fenomenológica da Ética Nicômaco, e ele vai dizer que através dessa leitura fenomenológica que ele está fazendo da Ética Nicômaco, dessa obra do Aristóteles, ele começa aí a pensar a sua concepção de fenomenologia, um pouco as problemáticas aí do seu pensamento, inclusive do seu pensamento filosófico. Então, Aristóteles é um autor o qual Heidegger vai se voltar frequentemente. Ao mesmo tempo, também vai ser um autor do qual Heidegger vai estar também se voltando, mas muitas vezes também criticando. Vão ter algumas... por exemplo, tem uma obra do Heidegger, as questões fundamentais sobre a filosofia, no qual o Heidegger vai estar trabalhando muito com a questão da teoria de verdade,
né, da teoria da verdade enquanto correção da representação, e ele vai ver a origem dessa concepção, principalmente num pensamento aristotélico, e ele vai estar se posicionando criticamente em relação a essa concepção de verdade. Né? Então você tem um ponto aí do pensamento aristotélico, por mais que o Aristóteles, eu acho que o Heidegger esteja lendo muito, por exemplo, a ética e tirando aí essas questões fenomenológicas muito interessantes da ética, tem outros pontos do pensamento aristotélico que o Heidegger vai estar criticando bastante. Mesmo no Ser e Tempo, a gente vai ver ali uma certa crítica aí a Aristóteles, vai ter obviamente uma crítica também à metafísica aristotélica. No próprio Ser e Tempo a gente já percebe uma certa crítica à noção de substância que a gente tem no Aristóteles. Substância, para quem não sabe, é um conceito que a gente tem na filosofia aristotélica, na metafísica do Aristóteles, que é algo que a gente sozinho, que a gente consegue entender por si mesmo de forma isolada. Tipo, um copo é uma substância, uma caneta é uma substância, um livro é uma substância. Heidegger vai ver a substância é meio que um fundamento da existência. Ele faz parte da estrutura mais básica da realidade para o Aristóteles. E Heidegger vai ter uma concepção aí muito crítica em relação a essa concepção metafísica da substância enquanto sendo essa estrutura muito básica, mais básica aí da realidade. Então é um autor, a gente pode dizer que as relações de Heidegger com Aristóteles são relações um tanto complexas, né? Então, ao mesmo tempo que ele vai estar lendo Heidegger, como eu disse, lendo muito a ética, pegando uma certa inspiração de uma leitura fenomenológica que ele está fazendo da ética, vão ter pontos aí de crítica muito forte também ao pensamento aristotélico, e, por sua vez, também não só o pensamento aristotélico, mas todo o pensamento clássico grego, que a gente chamaria de um pensamento socrático, né, que envolveria Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Mas são questões que depois, quando a gente falar mais apropriadamente do pensamento do Heidegger, eu acho que a gente consegue aprofundar mais. E o outro autor, que é o último autor que eu estou trazendo, que é o Duns Scotus. E é interessante sempre quando a gente vai falar de influências sobre um determinado pensador, como por exemplo, que eu estou fazendo aqui do Heidegger, a gente sempre faz um certo recorte de uma certa quantidade de outros autores que a gente escolhe, né, para serem aqueles que a gente vai falar que estão influenciando esse pensador. Esse recorte, obviamente, ele nunca vai englobar todo mundo, né? A curiosidade dos Scotus é um pensador cristão da Idade Média, mas existem outros pensadores, por exemplo, cristãos, que vão ter uma influência grande no pensamento do Heidegger, como por exemplo Agostinho, né? Santo Agostinho, que é um pensador da patrística, da antiguidade ainda do pensamento cristão, também é um pensador que tem uma influência grande sobre o pensamento heideggeriano, uma certa concepção de tempo que o Heidegger vai ter. Mas eu escolhi aqui fazer esse recorte no Duns Scotus, principalmente num certo gancho que eu acho que depois a gente consegue fazer já para a gente começar a falar da problemática, talvez, do pensamento heideggeriano, da pergunta que Heidegger se coloca. Bem, Duns Scotus, como falei, é um pensador cristão, é um pensador da Idade Média, ele é um pensador do fim da Idade Média, ele também está no fim daquela corrente, daquela escola de pensamento, do pensamento cristão, que a gente chama de escolástica, que é uma corrente que se desenvolve aí durante uma parte da Idade Média na Europa Latina. Né? Ele é um pensamento que a gente muitas vezes acaba vendo como um certo pensamento um pouco dogmático, às vezes um pouco rígido, um pouco fechado, mas também tem aí a sua forte dose de criatividade também. E por isso ele é um autor do fim da escolástica, que é um período que também vai estar vendo um certo reavivamento da leitura de Aristóteles no Ocidente, na Europa Latina. Então são autores que muitas vezes estão tomando aí algumas questões aristotélicas aí para o seu pensamento. E especificamente no caso do Duns Scotus, o que eu quero trazer aqui
é mais uma problemática que o Duns Scotus ele vai tentar responder, que é uma grande problemática do mundo medieval cristão da época, que seria a questão de entender qual seria a relação entre aquilo que seria o ser de Deus e o ser das criaturas, o ser da natureza, o ser daquilo que é criado por Deus. Tentando explicar de uma outra forma, a grande questão aqui é tentar entender. Quando eu digo que Deus é, e quando eu digo que a natureza, a criatura, a criação, ela é, a questão que o pensamento cristão medieval vai se debruçar é tentar saber se esse é de Deus, esse verbo é, quando eu digo que Deus é, tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido que de quando eu falo que a natureza é, que as criaturas são, que aquilo que é criado é. Então, por isso que, de certa forma, é tentar entender se o ser de Deus é igual, tem o mesmo sentido, o mesmo significado que o ser da natureza. Se a existência de Deus consegue ser entendida, tem o mesmo significado, o mesmo sentido que a existência da natureza, que a existência da criação, da criatura. Você vai ter autores que vão dizer não, vão dizer que há uma diferença completa entre esse ser de Deus, essa existência de Deus, e esse ser da criatura, esse ser da natureza, daquilo que é criado. Então, assim, quando eu falo que Deus é e que a criatura é, a criação é, são dois és que precisam ser entendidos em sentidos completamente diferentes. Vão ter autores que vão meio que fazer um certo meio termo, eles vão partir aí para uma ideia que vai ser conhecida dentro da escolástica de analogia. Né? Eu acho que o grande expoente desse pensamento é o Tomás de Aquino. Ele vai falar, olha, o ser de Deus, a existência de Deus, quando eu digo Deus não é completamente igual a esse ser das criaturas, esse ser do mundo criado, esse ser da natureza, quando eu digo que a natureza é. Mas é semelhante, tem uma certa analogia, assim, é uma posição que fica mais ou menos num meio termo. E você tem uma outra posição, que é uma posição muito interessante, é muito específica, muito sui generis dentro do pensamento cristão desse período, que é a posição do Duns Scotus. O Duns Scotus ele vai ter a posição de que o ser, esse termo ser, ele é unívoco. O que significa dizer que ele é unívoco? Significa dizer que ele tem um único significado, ele tem um único sentido. Então, quando eu digo que Deus é, e quando eu digo que a natureza é, quando eu digo que a criatura é, quando eu digo que a criação eu preciso entender isso no mesmo sentido, no mesmo significado. Nesse sentido, o ser de Deus é exatamente igual ao ser das criaturas. O ser desse ente, dessa coisa que a gente chama de Deus, é a mesma coisa que o ser, que é a existência desse outro ente, desse conjunto de entes que é a criação, é a natureza, ou que é a criatura, uma criatura em específica. A única diferença que a gente vai encontrar é que, no caso de Deus, a gente está falando de um ente que é infinito, e no caso da criatura, ou da natureza, ou da criação, a gente está falando de um ente que é finito. Mas, do ponto de vista do ser, do ponto de vista da existência, tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Como disse, essa é uma posição muito única dentro do pensamento cristão da escolástica. A gente poderia dizer que é uma posição mais ou menos polêmica, não chega a ser super polêmica no sentido de levar, por exemplo, Duns Scotus a ser excomungado, ser tornado um herege de forma alguma. Duns Scotus ele ainda hoje é um pensador da igreja, um pensador oficial, a gente poderia se dizer da igreja, tem um título de doutor, que é um título específico que é dado aí aos grandes pensadores da igreja. Ele é o doutor sublime, se não me falha, doutor sutil, se não me falha a memória, como ele é chamado dentro da tradição católica. Então ele não é excomungado de forma alguma, mas não é visto como herege. Mas essa igualização do ser de Deus com o ser da criatura,
um ser da natureza, com um ser daquilo que é criado, é um pouco um pouco diferente dentro do pensamento cristão da escolástica da época. É uma coisa um pouco que a gente poderia dizer incomum, um pouquinho polêmica. Tanto é que se a gente pega aí um autor da contemporaneidade que vai estar lendo aí algum desses autores, que no caso vai ser o Deleuze, né? O Deleuze, ele tem um livro, é um pensador francês da contemporaneidade. Ele tem um livro chamado Diferença e Repetição, no qual ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que existe uma certa linha aí reta que a gente pode fazer entre essa concepção do Duns Scotus e a concepção de Deus e de criatura que o Duns Scotus está tendo, e a concepção de Deus e de criatura que um outro autor do começo da modernidade está tendo, que no caso é o Spinoza. E aí sim, nesse caso é interessante, porque o Spinoza, ele é um autor judeu, mas ele vai ser excomungado do seu meio religioso. Ele vai ser aí o que seria dentro do judaísmo considerado quase que um herege, porque Spinoza vai ter uma concepção de Deus que praticamente, a gente poderia dizer que é Deus sendo a natureza. Então, assim, a gente consegue, o Deleuze vai falar, a gente consegue traçar uma linha entre esse pensamento que está aqui no Duns Scotus, essa univocidade do ser entre Deus e a natureza, para passar para o Spinoza dessa univocidade de forma que Deus e natureza acabam se tornando a mesma coisa. Deus está imanente à natureza e é a própria natureza. Por mais que seja a natureza nessa sua característica infinita e de potencial infinito de criação, de corpos, de ideias, de pensamento, ainda assim é um Deus natureza, é um Deus imanente, que se iguala à natureza. Então, só uma curiosidade, assim, para mostrar o quanto o pensamento dos Duns Scotus, alguns autores, inclusive da contemporaneidade, vão perceber o quanto ele tem algumas questões aí que, como disse, para um pensamento cristão da época no qual ele estava desenvolvendo, né, que é o pensamento escolástico, é um pouco diferente. A gente poderia dizer que era um pouquinho meio polêmico. Eu trago Duns Scotus aqui para a gente pensar como uma influência sobre o Heidegger, porque se a gente for naquela tese de habilitação que ele fez, que seria que a gente equivalente hoje a uma tese de doutorado que ele faz para poder lecionar, essa tese é sobre Duns Scotus. Duns Scotus é um autor, então, sobre o qual ele se debruça para fazer toda uma tese de doutorado. É um livro interessante. E a gente já vai percebendo aí nessas leituras aí que o Heidegger vai fazendo do Duns Scotus, pela temática que o Duns Scotus está tratando. Ele está tratando de ser, o termo ente também já vai começar aparecendo dos Scotus. Ele está falando do ente, que através da leitura do Duns Scotus, através das leituras que ele vai estar também fazendo, as leituras fenomenológicas de Aristóteles, juntando aí com todos esses outros autores que a gente também já elencou aqui, Nietzsche, Kierkegaard, Brentano, Husserl e todas as várias influências que a gente não consegue falar como um todo, ele vai aí fazendo um gancho, ele vai meio que através deles ir pensando a questão principal que ele está tentando entender, a sua problemática principal, a sua pergunta principal que ele está, de certa forma, tentando, que ele está se perguntando e que ele está tentando responder em relação à filosofia.